Meu pai pegou todo o meu salário e disse que eu nunca ia conseguir nada sozinho. O som seco da bofetada ainda ecoava dentro da minha cabeça quando percebi que a sala inteira da casa estava em silêncio. Meus tios, primos e até vizinhos que tinham passado para ver o jogo de domingo ficaram imóveis, olhando para mim, com aquele misto de piedade e curiosidade cruel. Eu estava com o rosto ardendo, um filete de sangue escorria do meu lábio, e a única coisa que meu pai disse, com os olhos cheios de desprezo, foi: esse moleque nunca vai ser nada. Nem com o dinheiro dele sabe se virar. Todo o salário que ganhar vai ser meu, até aprender que sem mim não sobrevive. A humilhação pública foi tão grande que senti minhas pernas tremerem. Eu tinha acabado de receber meu primeiro salário, fruto de noites mal dormidas, correndo de um emprego para outro, acreditando que finalmente poderia ajudar em casa e talvez guardar um pouco para mim. Mas em segundos, diante de todos, meu pai transformou a conquista em vergonha. E o pior era o contraste. Minha mãe, que sempre fazia questão de deixar meu prato de comida separado quando eu chegava cansado, tentava segurar as lágrimas em silêncio. Lembrei de quando eu era pequeno e ela escondia moedas dentro da gaveta do armário só para comprar balas para mim depois da escola, enquanto meu pai gastava quase todo o dinheiro em apostas e cerveja. Eu cresci nesse cenário, de um lado, pequenos gestos de amor que me faziam acreditar no bem, do outro, a indiferença tóxica de um homem que parecia se alimentar do meu fracasso. No começo, eram só comentários ácidos: você nunca vai conseguir emprego bom, não sabe nem falar direito. Depois vieram as comparações: olha seu primo, já tem moto, já ajuda o pai. E você? Um inútil. Eu tentava não absorver, fingia que não doía. Mas aos poucos, cada palavra virava um peso. Quando comecei a trabalhar, achei que finalmente teria espaço para provar meu valor, mas ele roubava até isso. No primeiro mês, foi o salário. No segundo, levou meus documentos. No terceiro, apareceu bêbado no meu trabalho, gritando para todo mundo ouvir que eu era sustentado por ele. A escalada foi ficando perigosa. Uma vez, cheguei em casa e encontrei minhas roupas rasgadas no quintal, porque eu tinha ousado sair com amigos depois do expediente. Em outra, ele pegou meu celular e atirou contra a parede, dizendo que eu estava me achando demais. O auge veio quando ele quase me empurrou da escada durante uma discussão. Naquele momento percebi que não se tratava apenas de violência psicológica, mas de algo que poderia me custar a vida. A explosão definitiva aconteceu em uma noite em que ele invadiu meu quarto e pegou o dinheiro que eu tinha guardado escondido para pagar um curso técnico. Quando tentei impedir, ele me segurou pelo pescoço e me jogou contra a parede. Minha mãe gritou, os vizinhos chamaram a polícia. Foi a primeira vez que vi algemas nos pulsos dele. O homem que sempre se achou intocável, arrastado diante de todo mundo, xingando, cuspindo no chão, enquanto as luzes das viaturas iluminavam nossa rua. As consequências foram devastadoras. O bairro inteiro falava sobre o escândalo. As fofocas corriam: fulano foi preso porque bateu no filho. Alguns vizinhos se afastaram da gente, como se a violência fosse contagiosa. No julgamento, ouvi o advogado tentar justificar seu comportamento como pressão financeira e alcoolismo, mas nada apagava a imagem dele sendo levado pela polícia. A queda foi pública, e a vergonha se espalhou como fogo. Depois veio o alívio parcial. O silêncio em casa era estranho. Sem ele, podíamos jantar sem medo de explosões de raiva, podíamos rir sem sentir culpa. Mas o vazio também pesava. Eu andava pelos cômodos e ainda sentia o cheiro da bebida dele impregnado nos móveis. A cada barulho na rua, meu coração disparava, achando que ele voltaria a qualquer momento. Foi então que os segredos começaram a vir à tona. Descobri, mexendo em papéis antigos que minha mãe escondia, que ele já tinha sido acusado de agressão anos antes, quando ainda namorava outra mulher. Nunca imaginei que meu pai já carregava esse histórico, que o mal estava ali muito antes de eu nascer. Minha infância inteira tinha sido construída em cima de um abismo que eu não sabia que existia. Mesmo preso, ele tentou se reaproximar. As primeiras cartas chegaram com caligrafia trêmula, misto de arrependimento e manipulação. Filho, você é meu orgulho, não deixe que sua mãe envenene você contra mim. Depois vieram mensagens nas redes sociais, criadas por amigos dele, indiretas, frases de efeito, pedidos de perdão mascarados de sabedoria barata. O mais estranho é que um dia, ele fez algo que ninguém esperava, recusou um acordo que poderia reduzir sua pena, porque não queria que minha mãe fosse obrigada a testemunhar contra ele novamente. Foi o primeiro gesto que parecia verdadeiro, como se, pela primeira vez, tivesse pensado em alguém além de si mesmo. Com o tempo, a reintegração começou, mas com limites.
Ele voltou a frequentar algumas reuniões de família, mas sempre sob vigilância, sem dinheiro nas mãos, sem liberdade total. A dinâmica mudou, ele não mandava mais, e todos olhavam para ele com desconfiança. Era como ter uma sombra dentro de casa, presente, mas nunca confiável. A convivência tomou uma nova forma. Minha mãe assumiu a liderança silenciosa da família, eu aprendi a lidar com minhas próprias conquistas sem esperar a aprovação dele. E meu pai, bem, ele se tornou um homem quebrado, vivendo em pedaços do que restava da autoridade que um dia teve. Mas na última semana, algo aconteceu. Recebi uma ligação anônima, uma voz rouca dizendo apenas: seu pai não é quem você pensa. Tem mais coisas que você precisa saber. Muito mais. Desde então, não consigo dormir direito. A ligação não saiu da minha cabeça. A voz era grave, cansada, como se cada palavra fosse carregada de um peso antigo demais para ser ignorado. Eu desliguei o telefone tremendo, com a sensação de que alguém tinha aberto uma porta que nunca deveria ser aberta. A frase coava em mim como um sussurro envenenado: seu pai não é quem você pensa. Tem mais coisas que você precisa saber. Muito mais. Naquela noite, acordei várias vezes com o coração disparado, imaginando quem poderia ter me ligado. Seria um vizinho? Algum parente distante? Ou pior, alguém ligado ao passado obscuro do meu pai, um passado que começava a parecer maior e mais perigoso do que eu podia suportar. Minha mãe fingia normalidade, mas percebi que ela também estava inquieta. Quando perguntei diretamente se havia algo que ela escondia, ela desviou o olhar e disse apenas: algumas coisas é melhor não saber. Isso me matou por dentro. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a aparecer. Um envelope sem remetente deixado na nossa porta, com fotos antigas do meu pai ainda jovem, cercado de homens que eu não conhecia. O estranho era que em algumas fotos ele segurava armas, em outras estava com pessoas que, depois de pesquisar discretamente, descobri que tinham ficha criminal pesada. A ideia de que meu pai tinha sido apenas um alcoólatra violento começou a ruir. Havia muito mais ali. Lembrei de quando criança eu acordava de madrugada e via ele saindo escondido, sem dizer nada para ninguém. Na época achei que fosse só para beber. Agora, cada lembrança se distorcia, e se aquelas saídas noturnas eram encontros com gente perigosa? Minha mãe, pressionada pelas minhas perguntas, finalmente desabou. Disse que antes de se casar com ela, meu pai tinha trabalhado como segurança de agiotas, cobrando dívidas de forma brutal. Ele já machucou muita gente, confessou, com lágrimas escorrendo. E alguns desses fantasmas nunca nos deixaram em paz. Essa revelação foi como um soco no estômago. De repente, o peso da herança que eu carregava ficou insuportável. Não era apenas o trauma da violência doméstica, era o rastro de crimes que ele arrastava consigo. E agora, parecia que alguém queria que eu descobrisse tudo. A escalada recomeçou, mas dessa vez de fora para dentro. Um carro preto passou 2 noites seguidas estacionado na esquina da nossa rua, sem que ninguém saísse de dentro. Certa manhã, encontrei uma ameaça rabiscada na parede do portão: os pecados do pai caem sobre os filhos. O ar ficou pesado, como se o passado dele tivesse se levantado do túmulo para nos assombrar. Quando finalmente meu pai voltou a aparecer em pequenas reuniões de família, aproveitei para confrontá-lo. Mostrei uma das fotos. Ele ficou pálido, como eu nunca tinha visto antes. Por alguns segundos, o homem arrogante que sempre me humilhou sumiu, e no lugar dele surgiu alguém acuado, quase apavorado. Ele arrancou a foto da minha mão, rasgou em pedaços e disse: não mexa nisso. Não é problema seu. Mas eu já sabia, era assim, porque agora eles estavam vindo atrás de mim. O ponto de explosão aconteceu em uma madrugada chuvosa. Acordamos com pedradas nas janelas. O barulho do vidro estilhaçando fez minha mãe gritar. Corri para a sala e vi uma sombra correndo na rua. Meu pai, trêmulo, pegou um pedaço de ferro como se estivesse pronto para lutar contra um inimigo invisível. Foi a primeira vez que o vi com medo real. Eu percebi que algo grande estava prestes a acontecer, algo que poderia terminar em tragédia. Na manhã seguinte, a polícia bateu à nossa porta. Não para prender meu pai, mas para investigar denúncias de que ele estava envolvido em crimes antigos que voltaram a ser investigados. Meu mundo virou do avesso. Os vizinhos cochichavam ainda mais, alguns nos olhavam com nojo, outros com aquela curiosidade venenosa que se alimenta da desgraça alheia. Era como se estivéssemos em um tribunal invisível todos os dias. E no meio disso, aconteceu algo que eu nunca esperei. Meu pai, o mesmo homem que me humilhou diante de todos, que roubou meu salário,
que quase me matou numa briga, decidiu assumir a culpa de algo que não era dele. Durante um depoimento, ele disse ter cometido sozinho uma agressão que, na verdade, havia sido praticada por outro dos cobradores da época. Ao se incriminar, evitou que nossa família fosse arrastada ainda mais fundo nas investigações. Foi um gesto de sacrifício, verdadeiro ou não, que me deixou atordoado. Pela primeira vez, parecia que ele queria me proteger. Mesmo assim, a reintegração continuava torta, frágil. Ele tentava se aproximar de mim através de pequenos gestos, um prato de comida colocado à minha frente sem palavras, uma ajuda inesperada para consertar algo em casa. Mas o abismo ainda existia. Eu não sabia se via um pai tentando mudar ou um criminoso tentando limpar a própria consciência. A convivência ganhou contornos estranhos. Ele estava dentro de casa, mas como um hóspede vigiado, alguém que todos toleravam, mas ninguém confiava totalmente. Minha mãe estabeleceu regras claras, nada de dinheiro em suas mãos, nada de saídas noturnas, nada de segredos. Ele aceitava em silêncio, como se fosse um prisioneiro cumprindo pena fora das grades. Mas o verdadeiro golpe veio numa noite em que encontrei mais uma carta escondida debaixo da minha porta. Diferente das outras, essa não era dele. Era de alguém que afirmava ter sido vítima do meu pai no passado. A carta dizia: ele destruiu vidas, famílias inteiras. Não deixe que ele finja ser apenas um homem arrependido. A verdade ainda não foi contada. Fiquei em choque. Não consegui dormir. A dúvida corroía: até onde iam os crimes dele? O que mais minha mãe sabia e escondia de mim? E, pior, até onde eu estaria disposto a suportar para carregar o peso de ser filho dele? Na última linha da carta havia um aviso sombrio: se você não buscar a verdade, eu mesmo vou fazê-la vir até você. E quando isso acontecer, talvez seja tarde demais. Desde então, cada passo que dou parece acompanhado por olhos invisíveis. Meu pai evita me encarar, como se já soubesse que a máscara está prestes a cair de vez. A carta não me deixava em paz. Eu a lia e relia tantas vezes que já sabia cada palavra de cor. A letra era firme, quase agressiva, como se o autor tivesse escrito pressionando tanto a caneta contra o papel que quase rasgou a folha. O aviso final: se você não buscar a verdade, eu mesmo vou fazê-la vir até você, queimava como uma sentença inevitável. Naquela noite, guardei a carta debaixo do travesseiro e tentei dormir. Não consegui. Fechava os olhos e imaginava rostos desconhecidos, famílias destruídas, pessoas gritando enquanto meu pai, mais jovem, agia na escuridão de uma vida que eu nunca conheci. Era como se meu próprio sangue estivesse envenenado, como se parte de mim estivesse ligada a esses fantasmas. No dia seguinte, tomei coragem e mostrei a carta para minha mãe. Ela empalideceu. Ficou alguns segundos em silêncio, depois a amassou e tentou jogar no lixo. Eu a impedi, arranquei o papel da mão dela e disse: chega de segredos. Eu preciso saber tudo. Foi quando ela quebrou. Entre soluços, confessou que desde antes de eu nascer sabia das histórias, mas acreditou que meu pai iria mudar. Ele jurou que tudo aquilo tinha ficado no passado, ela repetia, como se tentasse convencer a si mesma. Mas os olhos dela entregavam, ela sempre soube que os fantasmas voltariam. Enquanto isso, meu pai parecia sentir a tensão. Seus gestos ficaram mais contidos, como se percebesse que eu estava diferente. Uma noite, durante o jantar, ele quebrou o silêncio e disse: às vezes, os filhos não precisam conhecer todos os pecados dos pais. Eu encarei o prato, mas por dentro algo se revoltou. Eu queria gritar, perguntar quantas vidas ele tinha destruído, mas o medo me travou. Dias depois, recebi uma nova ligação do número desconhecido. Dessa vez, a voz não estava cansada, estava furiosa. Você não entendeu ainda? Ele não é vítima. Ele é o carrasco. E se você continuar protegendo, vai acabar pagando no lugar dele. O coração disparou. Perguntei quem era, mas a ligação caiu. Foi o começo de uma escalada de terror psicológico. Mensagens anônimas começaram a aparecer nas minhas redes sociais. Fotos antigas do meu pai, manchetes de jornais amarelados, notícias de espancamentos, ameaças veladas: a verdade vai explodir. E você vai estar no meio. Mostrei a ele. Seu rosto endureceu, e ele apenas disse: são inimigos antigos. Eles querem me destruir. Mas se não conseguirem me atingir, vão atacar você. A explosão veio numa noite chuvosa, quando estávamos em casa e ouvimos batidas fortes no portão. 3 homens, encapuzados, gritavam o nome do meu pai.
Ele foi até a porta, com o olhar feroz de um animal acuado. Minha mãe implorava para ele não sair, mas ele abriu e avançou para fora, como se estivesse disposto a morrer ali mesmo. O barulho da briga foi ensurdecedor, socos, gritos, correria. Eu chamei a polícia. Quando as viaturas chegaram, os homens desapareceram como sombras, mas meu pai estava caído, sangrando, quase inconsciente. As consequências foram imediatas. O bairro inteiro soube do ataque, e as fofocas ganharam força. Alguns diziam que eram acertos de contas antigos, outros juravam que ele ainda estava envolvido em esquemas atuais. No hospital, a polícia aproveitou para interrogá-lo. Eu vi nos olhos dele a luta entre confessar e continuar escondendo. E percebi que parte dele já não aguentava mais o peso dos próprios segredos. Depois de alguns dias internado, ele recebeu alta. Voltou para casa abatido, mais frágil do que nunca. O silêncio dele era quase pior do que os gritos de antes. Mas foi nesse vazio que algo inesperado aconteceu. Ele me chamou para conversar, sozinho, no quintal. Me entregou um maço de papéis amarelados, escondidos dentro de uma caixa de sapato velha. Aqui está a verdade que você tanto quer, disse, com a voz rouca. Passei a noite lendo aqueles papéis. Eram relatos de trabalhos sujos que ele tinha feito para agiotas, nomes de pessoas que haviam sido espancadas, famílias que tinham perdido tudo. Havia até cartas de ameaças escritas de próprio punho por ele, anos atrás. A cada página, meu estômago revirava. Não era apenas o homem que roubou meu salário ou que me humilhou em público. Era alguém que construiu a vida em cima do sofrimento alheio. Mas no meio dos papéis, havia uma carta diferente, endereçada a mim. Nela, ele admitia que sempre soube que seria odiado por mim, e que talvez essa fosse a justiça final que merecia. No entanto, dizia também que, de todas as coisas que havia destruído, a que mais o assombrava era a relação comigo. Eu não sei amar de outro jeito, ele escreveu. Mas, se puder, tente não carregar os meus pecados com você. Esse foi o primeiro gesto verdadeiro de humanidade que vi nele. Não apagava nada, mas me atingiu profundamente. Pela primeira vez, não parecia manipulação, e sim um homem quebrado tentando me deixar um último pedido. A reintegração, depois disso, ganhou outro tom. Eu não confiava nele, mas já não conseguia vê-lo apenas como um monstro. Ele começou a frequentar sessões de terapia obrigatória, e até aceitou participar de reuniões comunitárias, algo que antes jamais faria. Ainda havia vigilância, ainda havia limites, mas pela primeira vez a ideia de mudança parecia possível, mesmo que pequena. A convivência, no entanto, se tornou estranhamente silenciosa. À mesa, quase não havia conversas. Eu via minha mãe olhando para ele como se ainda não soubesse se acreditava na transformação. E eu oscilava entre raiva, compaixão e um vazio enorme que não sabia preencher. Foi então que recebi uma última mensagem anônima, uma foto minha, tirada sem que eu percebesse, na porta de casa, acompanhada de uma frase: se ele não pagar, você vai pagar. O frio que percorreu minha espinha naquele instante me fez perceber que nada estava resolvido. O passado dele não iria simplesmente desaparecer. E agora, mais do que nunca, eu estava no centro dessa história, quer quisesse, quer não. O pior é que meu pai pareceu saber de algo antes mesmo de eu contar sobre a mensagem. Ele me olhou fixamente e disse: eles não vão parar. Mas eu já sei o que tenho que fazer. Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas no fundo, tenho a terrível sensação de que o próximo passo pode ser o último. A frase dele ficou martelando dentro da minha cabeça como um aviso enigmático: eu já sei o que tenho que fazer. Ele não explicou nada, apenas se levantou da cadeira e foi para o quarto, deixando para trás um silêncio sufocante. Eu fiquei paralisado, observando o corredor escuro, tentando decifrar o que aquelas palavras significavam. Era um plano de fuga? Uma vingança? Ou algo ainda pior? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei ouvindo os passos dele pela casa, indo e voltando, abrindo gavetas, mexendo em coisas antigas. Era como se estivesse preparando algo em segredo. Minha mãe também percebeu. Ela me puxou para o canto da cozinha e disse baixinho: seu pai está estranho. Quando ele fala desse jeito, é porque alguma coisa vai acontecer. E não costuma ser coisa boa. No dia seguinte, encontrei o portão da casa entreaberto e um envelope em cima da mesa da sala. Dentro havia apenas uma frase escrita à mão: a conta precisa ser paga. Não havia assinatura. Eu tremi na hora, mas o que mais me assustou foi a reação do meu pai. Ele leu, suspirou fundo e disse: eles já me encontraram. Não tem mais volta.
Depois, ficou em silêncio absoluto. As horas passaram pesadas. Meu pai começou a sair de casa sem dar explicações, desaparecendo por longos períodos e voltando sempre com um olhar sombrio, como se carregasse o peso de decisões que não podia compartilhar. Eu tentava segui-lo discretamente, mas ele sempre dava um jeito de despistar. A tensão dentro de casa era insuportável, minha mãe chorava em silêncio, eu vivia em alerta, e ele parecia cada vez mais próximo de um desfecho que só ele conhecia. Foi então que a escalada atingiu um novo nível. Recebi uma ligação da polícia pedindo para que eu fosse até a delegacia. Chegando lá, o delegado me mostrou um dossiê que estavam montando sobre meu pai. Fotos recentes dele em locais suspeitos, registros de encontros com homens que tinham passagem por tráfico e extorsão. Seu pai pode estar se envolvendo de novo com gente perigosa, disse o delegado, olhando diretamente nos meus olhos. E se ele estiver tentando resolver as dívidas antigas sozinho, você e sua mãe podem estar correndo risco. Saí da delegacia com o coração acelerado. Quando cheguei em casa, confrontei meu pai. Gritei, pedi a verdade, exigi explicações. Ele me encarou por longos segundos, e então falou com uma calma assustadora: eu não quero que você e sua mãe paguem pelo que eu fiz. Mas para isso, eu vou ter que descer de novo até onde eu jurei nunca mais voltar. Foi nesse momento que percebi, ele estava planejando um sacrifício. Talvez entregar a própria vida, talvez cometer um crime final para encerrar a história. A explosão que eu temia estava cada vez mais próxima. Naquela semana, tudo desmoronou de vez. Em uma madrugada fria, acordamos com barulhos no quintal. Antes que eu pudesse reagir, 3 homens encapuzados invadiram nossa casa. Um deles agarrou minha mãe, outro me empurrou contra a parede, e o terceiro encarou meu pai. O clima era de acerto de contas definitivo. Chegou a hora, velho. Ou paga, ou morre. O que aconteceu em seguida foi surreal. Meu pai avançou contra eles com uma fúria que eu nunca tinha visto, gritando para que soltassem a gente. A briga foi brutal, violenta, desesperada. Eu tentei ajudar, mas fui jogado ao chão. Só lembro de ouvir gritos, pancadas, vidros quebrando. No fim, os homens fugiram, mas meu pai ficou no chão, sangrando, respirando com dificuldade. A polícia chegou minutos depois, chamada por vizinhos que ouviram o barulho. Levaram meu pai ao hospital em estado grave. No caminho, ainda tive tempo de ouvir ele sussurrar: não deixe eles tocarem em você. Promete. Aquilo me gelou a alma. As consequências foram devastadoras. O bairro inteiro entrou em alvoroço. Alguns diziam que meu pai tinha sido herói por proteger a família, outros afirmavam que era só o passado cobrando sua dívida. As fofocas se multiplicaram, e a imagem dele oscilava entre vilão e mártir. A polícia abriu investigação oficial, e os jornais locais começaram a especular. Era impossível sair de casa sem sentir os olhares pesados sobre nós. Enquanto ele lutava pela vida no hospital, segredos ainda mais sombrios vieram à tona. Um antigo vizinho, que se mudou há anos, procurou minha mãe e revelou que conhecia histórias muito piores. Disse que meu pai havia sido suspeito de envolvimento em um desaparecimento nos anos 90, mas nunca houve provas suficientes para incriminá-lo. Era como se cada camada do passado revelasse algo mais podre, como uma ferida infeccionada que não cicatrizava. Apesar de tudo, ele continuava tentando manter contato. Da cama do hospital, me mandou bilhetes rabiscados em papéis de receituário. Mensagens curtas, cheias de arrependimento, algumas quase sem sentido. Você é melhor do que eu. Não cometa os mesmos erros. E uma que me deixou sem ar: o que eu fiz por você, ninguém vai entender. Um momento altruísta que nunca imaginei aconteceu alguns dias depois. Um dos homens que invadiram nossa casa foi preso, e no interrogatório revelou que meu pai tinha oferecido a própria vida em troca da minha. Disse que ele se comprometeu a resolver a dívida de forma definitiva, desde que eu fosse poupado. Essa revelação mexeu comigo de um jeito que não consigo explicar. Pela primeira vez, parecia que ele tinha colocado alguém acima de si mesmo. Com o tempo, a reintegração começou de uma forma torta. Mesmo no hospital, ele exigia que eu e minha mãe seguíssemos nossas rotinas, estudando e trabalhando, como se tentasse reconstruir uma normalidade que nunca tivemos. Era estranho, o mesmo homem que me roubou, que me humilhou, agora parecia querer me dar espaço para crescer. A convivência ganhou um novo significado. Eu ia visitá-lo no hospital quase todos os dias, mas nunca sozinho, sempre com medo de que algum inimigo aparecesse.
Minha mãe passou a cuidar dele de forma mecânica, sem afeto explícito, mas com a responsabilidade de quem, apesar de tudo, ainda se sentia ligada a ele. Era uma família em ruínas tentando parecer de pé. Mas o suspense não acabou. Na última visita, quando estávamos prestes a ir embora, meu pai segurou forte meu braço e disse com os olhos marejados: "Se eu não sair daqui, vá até a oficina velha na estrada. Lá está o que você precisa saber." Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Só consegui acenar com a cabeça, enquanto ele fechava os olhos, exausto. Passei a noite em claro pensando na frase que ele sussurrou antes de apagar de cansaço no hospital: "Se eu não sair daqui, vá até a oficina velha na estrada. Lá está o que você precisa saber." Aquelas palavras me corroíam. Eu sabia que havia um segredo ali, talvez a resposta para todas as perguntas que me assombravam desde criança. Mas também sentia que ao abrir aquela porta eu poderia nunca mais olhar para a vida da mesma maneira. Esperei 2 dias. Durante esse tempo, fiquei observando cada movimento no hospital, cada olhar desconfiado dos enfermeiros, cada visita inesperada. Minha mãe dizia para eu esquecer, para não mexer em nada, mas eu já estava decidido. Peguei minha moto numa tarde nublada e segui pela estrada de terra batida até a oficina abandonada que meu pai mencionou. O lugar parecia congelado no tempo. A fachada estava enferrujada, as janelas cobertas de poeira, e o cheiro de óleo velho ainda impregnava o ar. Empurrei a porta de ferro, que rangeu como se gritasse contra minha presença. Lá dentro, o silêncio era sepulcral. Havia ferramentas jogadas pelo chão, pneus empilhados, e no fundo, um armário trancado com um cadeado já gasto. Meu coração disparava. Arrebentei o cadeado com uma barra de ferro e, dentro, encontrei uma caixa de madeira coberta por um pano sujo. Quando abri, senti as pernas fraquejarem. Dentro havia documentos, fotos e recortes de jornal. Reconheci o rosto do meu pai em várias manchetes: "Suspeito de agressão brutal desaparece, testemunhas temem falar." Em algumas fotos, ele aparecia ao lado de homens que eu já tinha visto nas investigações da polícia. Mas o que mais me gelou o sangue foi um envelope pardo cheio de fotos de pessoas feridas, rostos machucados, corpos largados no chão. Não eram apenas boatos, meu pai havia sido parte ativa de um esquema violento, quase uma milícia clandestina. No fundo da caixa havia uma pasta com meu nome escrito em letras trêmulas. Abri com as mãos suando. Dentro, encontrei cartas nunca enviadas. Em uma delas, ele dizia que sempre soube que seria odiado por mim, mas que guardava tudo em segredo para que eu não herdasse a mesma escuridão. Em outra, mais recente, confessava: "Se alguém encontrar essas provas, significa que eu não consegui escapar. Proteja sua mãe. E, se puder, me perdoe." Saí da oficina atordoado, com a sensação de carregar o peso de um cadáver invisível nos ombros. O vento frio da estrada batia no meu rosto, mas não conseguia afastar a náusea que me tomava. Era como se finalmente eu tivesse arrancado a máscara do meu pai, e o que vi por baixo era um homem que construiu a vida sobre dor, medo e violência. De volta em casa, escondi os documentos no meu quarto e tentei agir normalmente. Mas a escalada não parou aí. Na noite seguinte, alguém bateu forte no portão. Quando abri, não havia ninguém, apenas um envelope jogado no chão. Dentro, uma única foto, eu saindo da oficina, com o rosto visível, e um bilhete: "Agora sabemos que você também carrega os pecados dele." Entrei em pânico. Se alguém estava me vigiando, significava que eu não estava apenas descobrindo segredos, eu estava entrando na linha de fogo. Mostrei para minha mãe, que ficou desesperada, mas não contei sobre a caixa. Era perigoso demais. Enquanto isso, no hospital, meu pai piorava. A cada visita, ele parecia mais fraco, como se a vida estivesse se apagando. Em uma dessas visitas, finalmente criei coragem e o confrontei. Contei que fui até a oficina, que encontrei a caixa, que agora sabia da verdade. Ele fechou os olhos por um longo tempo, depois apenas murmurou: "Então você entende por que eu nunca quis que fosse como eu." Mas ainda havia algo não dito. Eu perguntei sobre os desaparecimentos, sobre os rumores de crimes ainda mais graves. Ele não respondeu. Apenas segurou minha mão com força surpreendente e disse: "Algumas coisas você não deve carregar. Mas se eles vierem atrás de você, diga que o acerto é comigo, não com você." A explosão que eu temia veio mais cedo do que imaginei. 2 dias depois, homens armados invadiram o hospital. Não queriam dinheiro, não queriam roubar nada. Vieram direto para o quarto do meu pai. A polícia reagiu, e o caos tomou conta do lugar.
Gritos, tiros, correria pelos corredores. Eu e minha mãe conseguimos nos esconder em uma sala ao lado, ouvindo tudo. Quando finalmente o barulho cessou, descobrimos que eles não tinham conseguido levá-lo, mas que tinham deixado um recado escrito com sangue na parede: a dívida nunca morre. As consequências foram imediatas. O hospital proibiu visitas, a polícia intensificou a vigilância, e nós fomos aconselhados a deixar a cidade. Mas como abandonar tudo? Onde recomeçar? O bairro inteiro já falava em voz alta, apontando o dedo para nós como se fossemos cúmplices. Minha mãe não conseguia mais sair de casa sem ouvir sussurros. Eu me sentia cada vez mais encurralado. Foi nesse clima de desespero que recebi a última carta dele. O hospital me entregou, dizendo que ele a escreveu no dia anterior ao ataque. Era curta, mas cada palavra parecia um golpe. Se você está lendo isto, talvez eu já não esteja mais aqui. A oficina não era apenas para revelar meu passado, mas para mostrar que eu tentei guardar tudo longe de você. Sei que falei como pai, mas meu último pedido é que você sobreviva. Não tente ser meu juiz. A verdade inteira ainda não veio à tona, e quando vier, vai destruir mais do que você imagina. A reintegração, se é que posso chamar assim, se desfez completamente. Não havia mais espaço para convivência, apenas para a sombra dele pairando sobre nós. Mesmo debilitado, ele ainda era o centro de tudo, o ímã que atraía tanto ódio quanto medo. Hoje, quando sento para escrever essas palavras, sinto que não há futuro claro. Só incerteza. Porque sei que aquela caixa não era o fim, e sim o começo de algo maior. Ainda existem segredos escondidos, dívidas não pagas, e pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para manter o silêncio. Os últimos dias foram um pesadelo. Meu pai estava cada vez mais frágil, respirando com dificuldade, mas ainda carregava aquele olhar intenso que parecia vasculhar minha alma. Eu ia ao hospital todos os dias, sempre com a caixa de documentos escondida na mochila, como se aquele conhecimento fosse a única coisa que me mantinha vivo. A polícia havia reforçado a segurança, mas o medo não desapareceu. Cada sombra se tornava ameaça, cada carro na rua podia ser o mensageiro de antigas dívidas ou vinganças. Uma tarde, quando entrei no quarto, ele segurou minha mão com uma força que me surpreendeu, e falou: chegou a hora de entender tudo. Mas você precisa prometer que vai fazer isso sozinho, sem ninguém interferir. Eu assenti, sem saber exatamente do que ele falava, mas sentindo que algo definitivo estava prestes a acontecer. Ele começou a me contar histórias do passado, detalhes que não estavam em nenhum papel, nenhum recorte de jornal. Confessou sobre desaparecimentos, ameaças, manipulações, mas também sobre decisões que salvavam vidas sem que ninguém soubesse. Revelou que cada ação violenta tinha sido, de algum modo, calculada para proteger pessoas inocentes, ainda que ele tivesse machucado outras no processo. O mal que você vê não é absoluto, disse ele, com os olhos marejados. Eu só tentei equilibrar a balança do jeito que conhecia. Enquanto falava, percebi que pela primeira vez ele estava vulnerável, mas não apenas fisicamente. Era como se tivesse finalmente aceitado a própria culpa, e pela primeira vez pedisse perdão de verdade, não palavras vazias, mas confissão e entrega. Aquilo me atingiu com força. O homem que me humilhou e me fez temer por minha vida agora tentava me passar algo mais profundo que qualquer gesto de bondade que eu pudesse imaginar. Mas o passado não desistiria tão fácil. Na mesma noite, a polícia encontrou evidências de um antigo esquema que ele havia ajudado a desmontar, e que agora estava prestes a reaparecer. Documentos, contas bancárias ocultas, contatos de antigos aliados e inimigos. Era como se ele tivesse plantado uma bomba que só eu poderia desarmar. Meu pai me entregou as chaves de um cofre escondido dentro de uma casa abandonada, dizendo: lá está tudo. Se eu não conseguir terminar, você precisa. Você é meu último movimento, a última chance de corrigir o que eu destruí. Nos dias seguintes, minha vida se transformou em um jogo constante de tensão. Enquanto ele lutava pela vida, eu investigava os segredos que ele deixará. Descobri que ele tinha protegido minha família de ameaças maiores do que qualquer uma que eu pudesse imaginar. Homens que antes o perseguiam, agora só me observavam, testando se eu era capaz de continuar o legado dele e se sobreviveria. O ponto de explosão final aconteceu numa madrugada chuvosa. Uma van preta estacionou na frente de nossa casa. 3 homens desceram armados, procurando meu pai. Eu sabia que ele não poderia mais lutar. Foi minha vez de decidir. Segui as instruções que ele tinha deixado, usei os documentos da caixa, expus os nomes certos, entrei em contato com a polícia e finalmente consegui que os homens fossem presos.
Pela primeira vez, senti que o controle estava em minhas mãos. Mas a vitória era amarga. Meu pai estava inconsciente no hospital, sem saber se sobreviveria. No dia seguinte, a polícia me chamou para prestar depoimento e usar a documentação como prova. Minha mãe chorava em silêncio no banco de trás, orgulhosa, mas com medo do que ainda poderia vir. Eu me senti exausto, mais velho do que meus 23 anos, com o peso de uma vida inteira de segredos e horrores finalmente repousando sobre meus ombros. Quando finalmente voltei ao hospital, encontrei meu pai acordado, mais fraco. Ele sorriu, e pela primeira vez vi algo que não era raiva ou manipulação, mas alívio. Você conseguiu. Você sobreviveu, e talvez, filho, consiga ser melhor que eu. As palavras cortaram meu coração. Eu não sabia se sentia raiva, compaixão ou um estranho orgulho. Nos dias seguintes, a convivência ganhou uma forma quase surreal. Meu pai estava vivo, mas limitado fisicamente. Ele não podia mais ameaçar, humilhar ou manipular. Minhas responsabilidades aumentaram, mas havia algo novo, uma comunicação genuína, um esforço real de reconstrução. Ele começou a participar de sessões de terapia, confessar crimes antigos de forma legal, e até se aproximar da comunidade para compensar, de algum modo, o passado sombrio. Mas nem tudo se resolveu. A caixa, a oficina, os documentos, tudo isso ainda pairava sobre nós. Eu descobri que o mal que ele carregava não desapareceria completamente, apenas foi contido. As ameaças ainda existiam, e mesmo que ele estivesse vivo e limitado, seu passado poderia explodir a qualquer momento. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma última carta chegou, enviada por alguém que eu nunca conheci. Dentro, uma frase curta: você fez o que ele não conseguiu. Mas a verdade inteira ainda não veio. Prepare-se. O aviso me fez perceber que, apesar de tudo, a história ainda não tinha acabado. Meu pai havia me protegido, havia me dado as ferramentas para sobreviver, mas o mundo lá fora ainda guardava respostas que eu precisava enfrentar sozinho. A calmaria finalmente chegou à nossa casa, mas acompanhada de um silêncio inquietante. Meu pai agora era apenas um homem velho, frágil, tentando remendar os erros do passado. Minha mãe e eu reconstruímos nossa rotina, mas cada passo parecia carregado de um eco distante, de gritos, de segredos, de crimes não resolvidos. Sentei-me na sala, olhando para a caixa de documentos, pensando em tudo o que descobrira, a violência, a manipulação, os segredos, os sacrifícios, e até os gestos de bondade que surgiram nos momentos mais inesperados. Percebi que a linha entre vilão e vítima, entre perdão e justiça, é mais tênue do que eu imaginava. No fim, compreendi que a história do meu pai não era apenas sobre ele. Era sobre mim, sobre minha mãe, sobre a capacidade de sobreviver à escuridão e, ainda assim, tentar encontrar um pouco de luz. Mas aquela última carta me lembrava, a verdade inteira ainda não tinha vindo à tona, e o perigo, o mistério, a escuridão, tudo isso ainda me observava, silencioso, esperando o momento certo. Enquanto fechei os olhos naquela noite, a última imagem que vi foi a dele, respirando com dificuldade, mas me olhando com um misto de orgulho, arrependimento e medo. E uma pergunta ainda pairava no ar, como uma sombra impossível de dissipar: até que ponto nós realmente conhecemos aqueles que chamamos de família? O silêncio da casa não trouxe paz. Trouxe apenas a certeza de que, mesmo depois de tudo, o passado nunca deixa de espreitar.